Hoje nós temos a alegria de receber na nossa casa o trabalhador daqui da casa, o André Luiz, que vai hoje fazer uma exposição sobre a justiça divina, que a espiritualidade te ampare durante toda a exposição. Seja bem-vindo. Olá, caros amigos, uma boa noite a todos. Queremos agradecer a presença de todos encarnados e desencarnados e que possamos então receber as bênçãos da espiritualidade superior, que conforme nos prometeu o Cristo, onde estivesse dois ou mais reunidos em seu nome, ele estaria presente. Como a irmã Helga já mencionou, falaremos hoje sobre a justiça divina. E queremos dizer então que estamos vivendo no planeta horas de muita comoção. Para onde nos voltamos, qualquer que seja o continente, torna-se abundante o número de desentendimentos políticos, sociais, e também um número abundante de desencarnações coletivas, de acidentes naturais ou não, como o confronto entre os países da Rússia e Ucrânia, que carregam em sua passagem um número exorbitante de criaturas que adentram o mundo espiritual, algo estimado hoje em torno de 250 mil desencarnados. Também terremotos, maremotos, furacões, tsunamis, acidentes aéreos, rodoviários, ferroviários, em grande monta. Sem falar na rama imensa de enfermidades cruéis, que vem varrendo desde há muito tempo a vida física no nosso planeta. E aí temos as mais variadas, a hanseníase, o Parkinson, o Alzheimer, o Covid e as enfermidades psiquiátricas variadas, como o nosso querido irmão Divaldo Pereira Franco já mencionou aqui. Nessa década aqui, a depressão deve ser a principal causa de suicídio no mundo. E ainda encontramos sífilis, a AIDS e tantas outras doenças que gradativamente persistem e vêm ceifando vidas, viroses terríveis, que vão enfermando a criatura, muitas vezes de maneira irreversível. É verdade que, por um lado, todas essas coisas ocorrem sobre o dorso planetário, e, por outro lado, falanges imensas de pesquisadores acham-se imbuídas de um ideal humanitário fantástico, internadas em laboratórios, buscando soluções para os problemas das patologias, vacinas e medicamentos. As variadas soluções para um drama que se abate sobre o mundo. Certamente que para as pessoas descrentes, ou para aquelas cuja fé ainda se acha muito frágil, surgirá sempre a indagação. Por quê? Por que essas coisas ocorrem? Como é que Deus, soberanamente bom e justo, permite essas coisas? Estamos sempre colocando na conta de Deus todas essas ocorrências da humanidade. Queremos sempre saber por que Deus permite que todas essas tragédias ocorram, ceifando a vida de homens e mulheres de bem, como agora tivemos há pouco tempo lá no Rio Grande do Sul, aquela enchente enorme. Por que é que Deus permite? É a grande pergunta dos pseudos religiosos, daqueles que têm a religião não como rótulo, mas ainda como uma filosofia de vida.
porque bastaria que essa crença conseguisse nos alimentar o raciocínio, iluminarmos o discernimento, para que pudéssemos sim admitir que, uma vez que temos Deus, a inteligência suprema de todo o universo, a concepção de que todas as coisas realizadas por Ele hão de ser supremamente perfeitas. Mas, se hoje em dia essas questões ainda estão nos chocando, do modo como vem acontecendo, existem algumas bases que nós ignoramos. Há razões que nós desconhecemos. E Allan Kardec, o codificador, imbuído desses sentimentos humanos, como os nossos, de perplexidade, de não entendimento, por que essas coisas ocorrem, diante desses eventos de morte, de dor, também dirigiu ao mundo espiritual a sua pergunta. Como é que se pode entender a essas desencarnações em massa, levando tantas criaturas dedicadas ao bem, outros dedicadas ao mal, ainda que, segundo ele, seja mais fácil compreender a morte de um único indivíduo, a enfermidade de um indivíduo, torna-se ainda mais difícil e complexo para a maioria das mentes entender essas mortes coletivas. Então, Kardec, ao dirigir essa pergunta aos espíritos, veio responder ao codificador o espírito de Clélia de Plantier, um dos membros da equipe grandiosa do Espírito de Verdade. E na sua mensagem, Clélia de Plantier, conforme encontramos isso no livro Obras Póstumas, nos fala desses flagelos coletivos e nos dá uma verdadeira aula explicando passo a passo o processo, como que se dá, o que ocorre. E ensina então a benfeitora é que cada indivíduo pode cometer desatinos contra a consciência cósmica, contra também a sua própria consciência, em 3 níveis gerais. Número 1, o indivíduo pode cometer desatinos em propriedades como indivíduo que carrega, por exemplo, nesse caso nós encontraremos alguns exemplos, carrega um vício. O tabagista, o alcoólatra, que vai destruindo o seu próprio corpo, ou aquela criatura de maus pensamentos. Eu não bebo, eu não fumo. Mas e os maus pensamentos? O irritável, o violento, o mentiroso, todas essas suas degenerescências se refletem sobre si mesmo. Ele realiza males sobre si mesmo. É ele a sós que procura realizar todo tipo de problemas que pode realizar. Ainda quando ele enderece esses problemas aos outros, é ele a sós que está realizando. E é natural que dentro das leis de causa e efeito, tudo que se planta se colhe, né? Esses indivíduos então voltem em futuras reencarnações carregando problemas individuais. É compreensível que o tabagista de ontem possa reencarnar-se hoje, trazendo asma, bronquites, cânceres, problemas gastrointestinais, em virtude dos vícios por ele utilizados no passado. E que ao degenerar, então, o organismo, consumindo uma dose exagerada do fluido vital, o fluido vital é como uma bateria que nós encontramos nos automóveis. O automóvel recebe aquela bateria tem uma vida útil. O fluido vital nós recebemos para a vida que nós iremos ter, seja para viver 60, 70, 80 anos. Então, quando se consome essa dose exagerada de fluido vital, antecipamos a morte. E por isso, então, muitos entram no mundo espiritual na condição de suicidas, inconscientes suicidas, por não saber. Compreenderemos que o alcoólatra de ontem, por ter destroçado gradualmente o seu sistema neurológico, o seu sistema gastrointestinal, retorne com úlceras de estômago, com úlceras duodenais, úlceras gastrointestinais,
com cânceres nessas zonas, muitas vezes na traqueia, na garganta, é natural que renasçam com distúrbios neurológicos, com perturbações nervosas, em razão dos malefícios que o álcool causou na estrutura neuropsicológica. E ele então regressa ao corpo físico, imprimindo no perispírito e no novo corpo físico as vibrações, as frequências vibratórias que carrega no seu corpo espiritual. Ele a sós. E tanto um quanto o outro poderão renascer em famílias que os amem, que os eduquem, mas não poderão impedir que eles sofram essas patologias em caráter individual. Por mais que a mãe e o pai os amem, não poderão viver no seu lugar as próprias dores que trouxeram. Então, o indivíduo que se equivocou ontem contra si, contra a vida, contra a sociedade, renasce agora com limitações em si. Aqueles que mentiram renascem hoje sob o impulso da mentira que usaram em malefício de terceiros. Por onde passam, por mais verdadeiros que sejam, na nova encarnação, ninguém os acredita. Ninguém os crê. Quando se casam, a mulher não acredita nele, o marido não acredita nela, os amigos não acreditam neles. Parece assim que foram fadados a uma descrença continuada de parte de todas as pessoas. E quando sofrem e o dizem, ninguém os acredita. Acham que eles estão exagerando. Se estão esmolando nas ruas, ninguém os acredita. Ninguém acha de fato que estão precisando. E basta olharmos para nós. Quantas vezes paramos o veículo num semáforo e vem aquele indivíduo pedir dinheiro e você fala assim, não, esse não precisa. Não é mesmo? Então, de tanto que acumularam energias envenenadas pelo vício de mentir, na nova encarnação estão liberando essas energias envenenadas da mentira, e as pessoas que se aproximam deles registram esse fluido de mentiras que liberam. E por mais que a pessoa seja honesta, agora ninguém os acredita. É uma expiação. E aqueles que fizeram mau uso do intelecto, se achando os mais espertos, os mais notáveis, gargalhando muitas vezes da idiotia coletiva ou da ignorância alheia, retornam agora para espiar em caráter individual o que fizeram. Estudam, por exemplo, tornam-se pessoas intelectuais, gabaritadas profissionalmente, mas ninguém lhes dá emprego. Nas empresas, eles sabem tanto que muitas delas não lhes podem pagar um salário compatível. Então não os contratam. Em outras empresas menores, eles não têm acesso, porque o nível em que eles estão, aquele que ia contratar fala, não, você está além desse cara. Não vou contratar você. Esse cara tem que ser ocupado por alguém em nível inferior. Então esses indivíduos se preparam, se tornam verdadeiros intelectuais e estão sempre desempregados, sempre necessitando da ajuda alheia. Por mais que eles saibam, tem que se ocupar com coisas mais simples, resgatando o tempo em que a sua mente intelectual gerava a miséria alheia, o infortúnio alheio. Eles se julgando os mais espertos, cínicos. Como nós costumamos ver nesses dias que correm, todas as questões que nós costumamos ver, nós criamos individualmente. O que se planta, se colhe. E individualmente deveremos resgatá-las. Dessa forma, a lei de Deus perfeitamente justa, supremamente justa, permite ao indivíduo renascer na terra e atravessar os caminhos que lhes permitirão sanar o débito ancestral, sanar dívidas anteriores, em caráter individual. Ninguém pode fazer nada por eles.
E quando começam a fazer aquilo que gostariam de fazer, parece que vem uma enfermidade, interrompe o que eles estavam fazendo. Quando todas as portas se lhes abrem, eles não merecem intimamente, no inconsciente. Intimamente não merecem, então a consciência de culpa faz destravar esses processos de doenças. E dali a pouco, ele que precisava da voz para trabalhar, se vê impedido de falar, com distúrbios da voz. Quem vos fala aqui foi gago por cerca de 25, 30 anos e foi arrumar emprego justo na área comercial que eu tinha que falar. Então, se vê com lesões no sistema nervoso dos membros superiores e não pode usar as mãos, aquele que precisaria, por exemplo, dirigir o carro, se vê neurologicamente incapacitado para tal. Porque aquele que deve volta ao mundo para ser reajustado. Mas Clélia de Plantier, depois que estabelece que nós poderemos cometer erros individualmente, e por causa deles nos tornamos responsáveis individuais, ela nos diz que podemos cometer também desatinos contra a vida junto com o nosso grupo familiar. A família nos ajudando. Nós ajudando a família a fazer tolices na vida. Quantos casos aprendemos assim? Quantos exemplos vemos no nosso cotidiano? Filhos que cometem crimes e que são acobertados pelos pais. Os pais que pagam os advogados mais vendidos para culparem inocentes e defenderem seus filhos criminosos. Cheios de glória mundana. Espertos, porque conseguiram driblar a sociedade, driblar a lei. Quantos são membros de uma família que cometem crimes em conjunto? Pai, mãe, filhos, traficam drogas, matam, furtam, roubam, assaltam a família inteira de mão armada. Nós temos várias histórias, sobre isso, as famílias de gangsters, não é mesmo? Ou muitas famílias nos postos de mando e de poder do mundo, que você vê que o avô era político, que passa para o neto, que passa para o bisneto, e todo mundo tornando-se criminoso, tornam-se assaltantes, tornam-se vendidos, e o tempo passa. Regressam ao mundo espiritual, e lá no mundo espiritual todos nós vamos ter contato com tudo que nós fizemos, seja de bom ou de ruim. É como uma ficha médica, assim, um prontuário. E aí sente a necessidade de voltar para resgatar com a sociedade os erros que cometeram em grupo familiar. Voltam todos no mesmo tronco genético. E todos nós conhecemos famílias inteiras, em que todos, por exemplo, são cardíacos, que todos adquirem câncer lá por volta de 40 anos de idade, desencarnam, todos têm paralisia quando entram na adolescência, os rapazes em algumas famílias, as moças em outras, até irem para as cadeiras de roda, e muitos vão a óbito. Quantos são os membros de uma só família que carregam a propensão para o Parkinson, o Alzheimer? A família toda tem hanseníase, a família toda tem hipertensão, e nós nos perguntamos, mas de onde vem isso? E talvez a nossa voz materialista dirá, isso é tolice, não tem nada a ver com reencarnação. Isso é genético. Mas a reencarnação não diz que é genético. Tudo que nos alcança na reencarnação nos alcança via genética. Temos é que nos indagar. Se há tantas famílias no mundo onde esses problemas não existem, por que é que o Criador da vida nos pôs nesse tronco genético, onde tais problemas sucederão? Não é mesmo? Por causa dos nossos débitos morais, por causa dos nossos comprometimentos? Então reencarnamos numa família da qual herdaremos geneticamente aquelas misérias orgânicas, aqueles problemas de saúde que nós precisamos, que merecemos ter em nós.
E daí aqueles que cometeram desatinos em conjunto retornam para resgatá-lo em conjunto familiar. Quantas vezes a família renasce sem qualquer problema de saúde, mas não consegue ganhar dinheiro? Os pais desde cedo trabalham em subserviços e desde cedo os filhos os têm que ajudar, para isso são retirados da escola e para isso não têm acesso às facilidades sociais e renascem para esse tipo de expiação em sociedades aos quais os governos não dão a mínima importância, onde a frieza social parece ignorá-los. E aí muitos de nós falam, mas por que eu nasci no Brasil? Eu devia ter nascido na Inglaterra, nos Estados Unidos. Ninguém, na reencarnação, ninguém erra de endereço. Exatamente para que eles tenham espaço para resgatarem o débito que contraíram com a vida, com a sociedade. E nós nos perguntamos, por que razão essas coisas acontecem? Por que determinada criança nasce filha de alcoólatras? E por causa disso é portadora de um monte de deficiência? Ah, mas coitadinha, ela é só uma criança, um bebezinho. Mas nasce por causa do alcoolismo dos pais, adquire um monte de problemas, e nós nos perguntamos novamente, por que Deus faz uma coisa dessas? Por que deixa os alcoólatras terem filhos? Dessa forma. É simplesmente porque esses filhos que nasceram dos alcoólatras são os alcoólatras de ontem, que precisam resgatar através do lastro que eles próprios viveram em outras existências. Por que nascem filhos de aidéticos, portadores do vírus? E por que nascem filhos de aidéticos liberados do vírus? Não ocorre? Ocorre. Naturalmente, temos que convir, é sorte. Não. Há aqueles que vêm para ajudar a família a crescer e aqueles que vêm para ajudar a família a sofrer. Dessa forma, começamos a compreender os problemas da saúde física, da saúde social, pelos quais passam aqueles que devem no conjunto da família. Toda família padece de uma maneira mais intensa ou menos intensa, de conformidade com a responsabilidade de cada um, a cada um segundo as suas obras. E daí começamos a entender as coisas que ocorrem na existência planetária. Não são casuais, elas são causais, tiveram tudo uma causa. E quando cada indivíduo vai quitando a paz que lhe cabe na tormenta, vai conseguindo se libertar dessas amarras, vai conseguindo estudar, sair daquele contexto, tratar da saúde, mudar-se até de cidade e ir para uma cidade melhor, mudar-se de realidade sociomoral, na medida que vai se libertando das dificuldades, os erros que cometemos como indivíduos, resgatamos como indivíduos. Os erros que cometemos no conjunto da família, voltamos no conjunto da família, para que juntos choremos, para que juntos soframos, para que juntos possamos nos libertar. Mas há uma outra gama de crimes, de erros e de desastres que cometemos no conjunto social. Imaginemos uma sociedade onde todos alimentem o preconceito contra negros, gays, prostitutas, contra brancos, amarelos, contra baixos, contra gordos, porque há preconceitos contra tudo. Daí então aquela sociedade se encaixa em uma necessidade reeducativa, coletiva. Muitas vezes, quando conversamos com os amigos, os vizinhos, os parentes, a respeito de determinado preconceito, jamais alguém se confessa preconceituoso. Mas, pela maneira como trata as questões, nós lemos nos seus discursos o preconceito. Nós alimentamos tantos preconceitos fingidamente, querendo passar como pessoas muito fraternas, queridas,
E, no entanto, temos encontrado em grande número sociedades inteiras preconceituosas. Mas, se olharmos ao lado da política, nós sabemos, nas cidades em que vivemos, como costumam ser as câmaras municipais. As lutas dos políticos para viver minimamente a decência. A honestidade no meio de uma massa que muitos detestam a decência e a honestidade. Muitos já procuram aquele cargo para exercitar a sua indecência e a sua desonestidade. Coisas de outras encarnações. Mas isso vamos então multiplicar em cada cidade, somente no nosso país. Mas aí chegamos às câmaras estaduais e vamos descobrir em cada estado o mesmo esquema. E chegamos ao centro do poder do nosso país e descobrimos que em torno de todos esses donos de cargos que são venais, que são cínicos, são muitas vezes larápios da sociedade, que utilizam indevidamente dos recursos da sociedade. A quantidade de bajuladores, de assessores que não comparecem, que não trabalham, que não fazem nada, mas que ganham salário se achando super espertos. Multipliquemos isso nas nossas cidades, nos nossos estados, no nosso país, e verifiquemos então se não dá para compor um outro país só com esse pessoal. Então, na hora em que o nosso Senhor, Criador, decidir passar assim sobre o nosso país um eletroímã, um psicoímã, vamos dizer assim, com a missão de arrebatar todos os mentirosos, vai sobrar pouca gente. Com a missão de arrebatar todos os espertadores, vai sobrar pouca gente. Daí conseguimos entender que quando o nosso Senhor quer levar para o mundo espiritual uma leva de espectadores, Ele passará simbolicamente esse psicoímã que recolherá para o além num acidente de navio, de avião, num incêndio, num tsunami, num terremoto de terra, num maremoto, numa pandemia, toda uma leva de pessoas com o mesmo tipo de débitos. Não que tenham feito a mesma coisa, mas que estão em curso no mesmo artigo. Preconceito, furto social, exploração humana, pornografia, política. Na hora em que o Criador resolveu reunir todos que têm o mesmo tipo de problema moral, entendemos que Ele vai reunir muita gente. É que muitas vezes a gente fica fingindo que não é. Todos nós. Jamais um funcionário público que tenha que entrar às 8 horas no trabalho chega invariavelmente às 8h30 e tem que sair às 17 horas e sai invariavelmente às 16h30. Mas às 16 horas ele já começa a se arrumar a pastinha dele para sair. Cada dia ele deve ir para a sociedade 1h30. Ele é um larápio social. Porque ele não pede aos patrões, ao governo, a quem ele paga, para descontar diariamente dele 1h30 de trabalho. Ele ganha todos os meses o salário integral. Ainda faz greve por melhores salários, mas não trabalha como devia. Então ele se torna um devedor social. Mas quem é que aceitaria ser chamado de ladrão por causa disso? Jamais. Então, gradativamente, nós vamos descobrir o quanto nós somos criminosos morais, com a carinha de gente boa. Não, mas ele é o meu pai. Mas é um larápio, porque ele chega tarde no emprego e sai cedo do emprego. Não, mas ela é minha mãe. Mas ela é uma larápia, porque ela chega tarde no emprego e sai cedo do emprego. E quando é sexta-feira, todo mundo precisa sair mais cedo. Ah, eu tenho que resolver problemas. Tem que ir para o sítio ou para a praia. E segunda-feira todos trazem um atestado médico, porque todo mundo geralmente passa mal de domingo para segunda. Porque irão chegar mais tarde do sítio ou da praia no domingo.
Para o mundo humano são pessoas espertas, pessoas legais, mas nenhum de nós consegue mentir para a própria consciência. E muitas vezes dizendo para nós mesmos: ah, mas é só hoje, só vou errar um pouquinho. Afinal, ninguém é de ferro. Arrumamos desculpas, muitas desculpas, porque ninguém é de ferro. Cada um de nós e todos nós. E é por isso que nos encontramos em uma sociedade reclamando das mesmas coisas. Da venalidade dos homens públicos, das enfermidades que nos assolam, dos tremores de terra, dos tsunamis, das pandemias, das enfermidades sem remédios, das doenças sem vacinas. Porque, meus irmãos, foi esse o mundo para o qual nos candidatamos. As nossas sociedades são formadas por aquele conjunto de almas que se perverteram no mesmo patamar de problemas, e todos dando a mesma justificativa: errar é humano. E na verdade nós somos humanos porque erramos. E na medida que formos deixando de errar, iremos sair aos poucos da humanidade e começando a penetrar então nos campos vibratórios da angelitude. O que nos mantém nesse mundo dos humanos atormentado é a continuidade dos nossos erros. Que possamos então olharmos para dentro de cada um de nós e nos corrigirmos seguindo os ensinamentos do nosso amado irmão Jesus. E por isso ele nos disse: a cada um será dado conforme as suas obras. E dessa forma nós comecemos então a compreender o espírito Clélia de Poitiers, quando fala que os erros cometidos individualmente são resgatados individualmente. Os erros cometidos pelo grupo familiar, regressamos juntos para que familiarmente resgatemos. Mas há erros que cometemos em nível social. Há quem esteja roubando em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, no Paraná, no Rio Grande do Norte, no Amazonas. Mas na hora que passar aquele psicoíma, recolhendo todos os ladrões, reunir-se-ão os daqui, os dali, os de acolá, no mesmo episódio, seja na queda de um avião, no naufrágio de um navio, em uma enchente, em um incêndio. Na Boate Kiss, quem se recorda aqui de Santa Maria, por exemplo, a maioria dos jovens todos foram queimados vivos. E daí nós começamos a entender por que essas coisas se dão. Porque a inteligência suprema do universo, a justiça divina, não poderá cometer um único erro sequer. Portanto, quando algo de ruim estiver acontecendo com você na sua vida, acredite. E se em qualquer um de nós sofrer 1 milímetro do que não precisa ou não mereça, Deus não poderá mais ser considerado supremamente justo, supremamente bom. Por isso, pelo mundo, nós encontraremos injustiças, encontraremos criaturas injustas, mas nunca acharemos injustiçados. Agradecemos nesse momento a presença de todos, desejando muito amor, resignação. E como nos disse Francisco de Assis: Senhor, dai-me a força para mudar o que pode ser mudado. Resignação para aceitar o que não pode ser mudado. E sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Muita paz a todos e que tudo o que foi dito aqui serviu primeiramente para quem falou. Obrigado.
Amém.